Oi pessoal, meu nome é Suelen Pissarra e eu sou a mamãe do Arthur, de 2 aninhos e 3 meses, e do Victor, que está aqui a caminho. E eu também sou nutricionista. Esse vídeo de hoje foi sugestão de uma paciente minha. Ela estava em dúvida: Suelen, eu não sei se meu filho come o suficiente, meu filho tem 2 anos, eu não sei se ele come o suficiente. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para esclarecer. Então nesse vídeo eu vou falar sobre as quantidades mínimas que um bebê precisa comer, desde os 6 meses até os 2 anos de idade, e a rotina alimentar de um bebê de 2 anos, que é o que meu filho Arthur tem hoje, 2 aninhos e 3 meses. Para estabelecer essas recomendações, eu me baseei no Guia Alimentar, proposto pelo Ministério da Saúde para crianças até 2 anos de idade. Bom, pessoal, primeiramente é importante esclarecer aqui que não existe um padrão certinho, assim, o seu bebê tem que comer tal quantidade em tal faixa etária, porque cada bebê é diferente e tem demandas diferentes. Da mesma forma que nós adultos, cada um come uma quantidade diferente, uns comem mais, outros comem menos, da mesma forma acontece com as crianças, com os bebês, uns comem mais, outros comem menos. E não significa que está errado isso daí, né? Para você saber se o seu bebê está comendo o suficiente, é importante você procurar um profissional, um médico, um nutricionista, para poder acompanhar o crescimento e o desenvolvimento desse bebê. Então esse profissional ele vai olhar lá nas curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde, se o peso do seu bebê está adequado para a idade dele, se a altura está adequada para a idade dele. E aí, se tiver tudo certinho, você vai saber que o seu filho está comendo o suficiente. Bom, visto isso, essas recomendações de quantidades que eu vou passar para vocês aqui agora são baseadas nas recomendações mínimas estabelecidas pelo Ministério da Saúde no Guia Alimentar. Então, o meu bebê come muito mais do que isso. Que bom, né? Eu também tenho um bebê comilão em casa que come mais do que isso. Mas tem alguns papais que não têm, que tem crianças que comem pouco e eles estão preocupados se está comendo o suficiente. Então eu vou passar aqui as recomendações mínimas, o mínimo que o seu bebê precisa comer a partir dos 6 meses de idade. Bom, quando a criança faz 6 meses, vai acontecer aí a introdução alimentar e é normal o bebê comer pouco nessa fase inicial aí. Mesmo porque a principal fonte de energia e de nutrientes dele é o leite materno. Então tudo bem ele comer pouco nessa fase. Gradativamente essas quantidades vão aumentando com o tempo. Vamos então às quantidades. O bebê de 6 meses até 8 meses, ele precisa de no mínimo 2 a 3 colheres de sopa de comida. Considerando que cada colher de sopa cabe por volta de 30 gramas, isso seria aí por volta de 60 a 100 gramas de comida que o bebê vai comer. De 8 meses, de 9 meses até 1 ano, aí essa quantidade já aumenta para 4 a 5 colheres de sopa. Então vai variar aí de 120 a 150 gramas de comida. De 1 aninho até os 2 aninhos, essa quantidade sobe para 6 a 7 colheres de sopa. Então seria 180 a 200 gramas de comida. E a partir dos 2 aninhos, a quantidade aumenta, então essa quantidade mínima seria de 200 a 300 gramas de comida. Só observação, pessoal, que essas quantidades que eu falei são as quantidades para cada refeição. Então, essa quantidade no almoço e essa quantidade no jantar também, tá bom? Bom, é importante que essa progressão ela seja feita gradativamente, porque o bebê não é um robozinho, né? Tem que ser essa quantidade agora, depois tem que ser essa quantidade. É importante que vá aumentando gradativamente essa quantidade aí. E é importante a gente conhecer o nosso filho. A gente está atento aí aos sinais de fome, aos sinais de saciedade da criança. Então, se você deu aquela quantidade para a criança e viu que ela ainda está nervosa depois de terminar a comida, ainda está irritada, que ela ainda chora, pode ser que ela esteja ficando com fome, ou que mesmo depois terminou de comer e ela ainda quer comer alguma outra coisa. Então ela pede um biscoito, ela pede um mamá. Então pode ser que ela esteja ficando com fome e seja necessário aumentar, e aumentando, né, da próxima vez a quantidade. Ou se pelo contrário,
ela chora, ela empurra o prato, ela joga a comida pro alto, ela fala que não quer mais. Pode ser que o seu filho já esteja satisfeito com aquela quantidade. Então é importante a gente estar sempre atentos aos sinais de fome, aos sinais de saciedade que o nosso filho passa pra gente. Bom, pessoal, vou falar para vocês agora um pouquinho da rotina alimentar do Arthur. Ele é filho de nutricionista, né? Então ele não come besteira, a rotina alimentar dele é bem legal. A não ser final de semana, que às vezes vai para casa dos avós e acaba aparecendo alguma besteira, mas a rotina dele é boa. Então geralmente ele acorda por volta das 8 da manhã, toma 200 ml de leite integral e come um ovo cozido ou ovo mexido, feito em frigideira antiaderente, sem usar óleo. Até os 2 anos de idade eu fui bem resistente em não colocar nada no leite, mas o Arthur ficava rejeitando muito leite, sabe? Então fazia hora para tomar, não tomava tudo. E então quando ele fez 2 anos eu comecei a usar chocolatado sem açúcar no leite dele, e aí ele aceita melhor. Mas como eu não gosto de usar isso todo dia, então eu revezo, eu bato vitamina às vezes, essa mesma quantidade de leite que eu dou para ele, os 200 ml. Então eu dou 200 ml de uma vitamina, ou eu faço um mingauzinho de aveia, ou um iogurte sem açúcar e integral sem açúcar, mas a maioria das vezes é o leite mesmo. 10 horas da manhã é uma fruta, então dou uma porção de fruta. O horário do almoço, que é por volta de meio-dia, ele come geralmente 350 gramas de comida. Geralmente não, pontualmente, todos os dias, 350 gramas de comida pesado ali. Dá mais ou menos uns 50 gramas de proteína, que seria carne, ovo, uns 100 gramas de salada, ele come muita salada, e salada pesa, né? Tomate, pepino, cenoura, beterraba, eu tento deixar bem variada a salada dele. E uns 200 gramas aí contando carboidrato e leguminosas, o arroz, o feijão, ou inhame, ou mandioca, ou baroa, ou batata doce. Então somando isso tudo aí dá uns 200 gramas. Então o pratinho dele dá 300 gramas de comida todos os dias. E aí ele dorme umas 2 horinhas ali depois do almoço, e aí 3 horas inicia a mesma rotina. Então 3 horas é o leite, os 200 ml de leite, ou vitamina, ou mingau, ou iogurte, mais um ovo. 5 horas da tarde é o horário do lanche, eu dou uma frutinha. E aí às 19 horas é o horário do jantar, que repete igualzinho o almoço. E aí umas 9 horas da noite ele já está dormindo. Então a rotina do Arthur é essa daí. Bom, eu espero ter ajudado vocês falando essas quantidades mínimas aí que o bebê precisa comer, as quantidades que o meu filho come, a qualidade do que ele costuma comer. Se eu te ajudei, se você acha que eu posso ajudar alguém, alguma gestante, alguma mamãe com bebê novinho aí, não esquece de compartilhar esse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, porque todo sábado tem vídeo informativo novo.